Aê! Que beleza, meu amigo! E aí, Marcelo, Você tá bom, tudo cara? bem? Tô ótimo, e você? Feliz de ver você mais uma vez, depois de tanto tempo. Muito bem, mas a gente está sempre em contato. Isso é importante, né, cara? Agradecer essas redes que fizeram com que a gente pudesse encontrar velhos amigos e passar algumas coisas que, por um lado, é ruim, mas por outro lado, tem muita coisa boa que aproximou bastante a gente, né? Perfeito, isso mesmo. Dafran, primeiro eu queria agradecer você pela participação, dizer muito É, obrigado e desculpa pela bagunça das datas e das. Então eu queria pedir para é, você se apresentar e contar para a gente o que inspirou você a fazer biologia. E depois a gente vai com outras perguntas. Pode começar, meu amigo, por favor. perfeito, Marcelo. É um prazer imenso estar aqui conversando contigo, né, e com os amigos que estão entrando aí. Então, as histórias são compridas, vamos ter que resumir o máximo do resumo. Mas, assim, queria começar contando a história da biologia, de por que a biologia, né? Foi uma longa história. Eu estava no colegial, não sabia o que ia prestar para, né, não tinha ideia do que escolher ainda como carreira e tal. Demorou muito tempo para eu descobrir isso. Então eu estava no segundo colegial e fiz um treino, né, uma experiência da FUVEST na época. Era um vestibular unificado. E aí, por sugestão do meu pai, que era professor de filosofia e tal, sou filho de educadores, a gente escolheu, foi ver os cursos disponíveis, e ciências sociais era o curso mais fácil, era o menos concorrido na época, e eu prestei, coloquei, né, para a USP e me inscrevi. Acontece, cara, que eu levei pau no segundo colegial. Porque eu não estudava absolutamente nada. Eu tive né, minha história com a escola é traumática, porque eu tinha muita dificuldade. Eu tinha um transtorno que não foi nunca identificado. Depois que eu criei, né, depois de adulto que eu descobri recentemente, inclusive, né, que eu achava que era dislexia e tal, mas eu era incapaz de ler a lousa. Aliás, eu era incapaz de ler qualquer coisa. Que Eu ganhava loucura! gibi, eu ganhava gibi e eu só conseguia ver as figuras dos gibis. A primeira leitura que eu fiz de um livro foi aos 16 anos, quando eu tive uma apendicite, fui hospitalizado e o meu pai, para passar o tempo, me deu um livro de presente. E eu finalmente consegui ler um livro que foi Fernão Capelo Gaivota. Olha que massa, foi uma grande sacada do meu pai, porque é um livro que tinha bastante ilustração, as letras grandes e tal, e amei, né? Aí ele me deu Siddhartha, quando ele viu que eu consegui ler, então aí eu desembestei a ler. Mas na escola, velho, eu fui incapaz de estudar, inclusive na universidade, né? Então, nessa história e aí eu levei pau no segundo colegial e entrei, velho. Eu entrei nas ciências sociais, na USP, Olha que loucura! no vestibular da FUVEST. E eu tive que fazer o segundo de novo e tal, não pude entrar na faculdade. Aí eu passei 2 anos tentando entrar prestando vestibular para arquitetura. Porque como eu não escrevia, eu era incapaz de ler, eu gostava de desenhar, e em casa achavam que eu tinha né, e eu gostava realmente de urbanismo e tal, então eu prestei arquitetura por um tempo. Só que, claro, eu só prestava USP ou Federal e eu nunca ia entrar porque eu não estudava, né, velho? Bom, e nessas histórias de vestibular e tal, eu acabei conhecendo pessoas interessantes e importantes na minha vida, que gostavam que eram que queriam biologia e tal, né? E eu comecei a olhar para a biologia com olhos. E teve um outro evento. No meio dessa história de prestar vestibular e fazer cursinho, não sei o quê, eu fui numas férias depois de fazer o tiro de guerra, o serviço militar,
eu fui para Paraty. Peguei e saí de viagem de carona, não sem saber para onde ir, acabei chegando em Paraty. E conheci um pessoal lá que me convidou para conhecer uma sociedade alternativa. Eu fui morar numa sociedade alternativa no interior, no sertão da Pedra Branca, lá em Paraty. E aí, velho, a biologia veio vindo, né? Porque o pessoal mexia com horta, já desde aquela época com um pouco de agrofloresta, sem ter esse nome ainda. Mas, era o que eu gostava, porque eles faziam arte também, faziam teatro e tal. Então, eu não era ligado nessa coisa de ir para a cidade. Eu gostava de ficar ali no sítio, andar, caminhar, conhecer os ambientes, tomar banho de cachoeira. E acabou que chegou uma hora, eu falei, eu nunca vou entrar na tal da arquitetura. E prestei biologia, finalmente, porque era uma das disciplinas que eu ia bem. Que era assim, minha escola, como eu não estudava, não lia, eu ia bem em algumas disciplinas que eu gostava e prestava atenção. Então, história, geografia e biologia era uma delas, né? Ciências no ensino fundamental, né? Que a gente chamava de ginásio na época, e biologia depois no colégio, eu adorava, ia bem. Então eu falei, vou parar de bater a cabeça e vou estudar aquilo que eu gosto, né, velho? E foi assim que eu entrei na faculdade, mas para sair é uma outra história longa, até descobrir dentro da biologia alguma coisa que eu gostaria né, que eu conseguiria seguir e que teria a ver comigo. É isso, Fantástico. basicamente. Histórias completamente incríveis, né, cara, de situações muito interessantes, porque a luta, né, a persistência por uma situação que a sociedade nos impõe, né, Dafran? A escola, como Sim. Você falou, para você foi traumática, para mim também foi naquela época. Era uma época muito difícil para algumas coisas. A gente criava um inimigo, às vezes, com algumas matérias, né? Alguns professores provocavam na gente um impacto. Eu apanhava na segunda série, a professora me dava tapa na cabeça. Então, eu me coloquei na sua pessoa por várias situações. É muito louco isso, né? A nossa Sim. sociedade criou um sistema de educação muito errado em muitos pontos. Eu conheci pessoas incríveis que nunca tiveram a capacidade de estudar por causa disso. O seu Roberto, o senhorzinho, ele falou a mesma coisa que você falou, ele contou para mim, quando Sim. lá atrás, em 1800, e minha mãe menina ainda. Então, vamos mudar. Conta para nós um pouquinho do caminho que você seguiu dentro da faculdade, que levou você a fazer o que faz hoje, aí depois você já emenda com alguma coisa que você queira falar sobre o seu conhecimento, que a gente tem visto, Dafran. Uma coisa bem pesada hoje com essa situação que eu queria que você botasse para a gente o teu ponto de vista. Conta para nós o que rolou na faculdade, que levou você. Depois você pode falar sobre esse tema que eu te falei. Perfeito. Então, e aí, dentro da biologia era assim, tinham disciplinas, como foi na escola toda, no ginásio, no colégio, tinha disciplinas que eu gostava muito, e outras que eu não gostava, não gostava com a cara do professor, não gostava disso. Então eu comecei a fazer uma coisa interessante, eu ia na aula das que eu curtia, e eu acabava abandonando aquelas disciplinas que não me agradavam e fazia de novo, quando mudava o professor, passou o ano e tal. Então, várias vezes eu larguei a faculdade, deixei, fui fazer outras coisas, fui tentar ser comerciante, mas a biologia estava, de alguma forma ela estava dentro de mim e eu estava dentro dela, porque eu saía, mas eu voltava o tempo todo, né? Aí aconteceu que no meu terceiro ano, apareceu lá no mural da Unesp, lá em Rio Claro, uma proposta no mural verde, lembra da parede verde do lado do restaurante, da lanchonete, perdão. Assim, conheça a Jureia, um chamado, conheça a Jureia, a Estação Ecológica da Jureia, e ainda ganhe dinheiro para isso.
Ah! Velho, era o lugar que eu ouvia falar da Estação Ecológica da Jureia, gostaria, né, queria muito conhecer e de repente tinha um telefone, né? Tinha esse enunciado e tal, e ligue para, se você se interessar, ligue para. Aí eu liguei na hora, né, velho? Eu corri, catei, comprei ficha do orelhão, várias fichas, e liguei para o tal do número, e o número era da Projureia, uma ONG, né, criada para defender aquela região. E o trabalho, a proposta de trabalho era um projeto de educação ambiental e, e que ia lidar com os visitantes da estação ecológica. Aí eu liguei e os caras me contaram mais ou menos como era, qual era a proposta e não sei o que, e eles falaram, ó, a gente está descendo amanhã, depois de amanhã eu acho, depois de amanhã. A gente está descendo para o litoral para treinar a primeira turma, você pode vir? Aí eu falei, claro, velho, na hora. Eu tinha um Fusquinha vermelho, não sei se você chegou a conhecer, mas ele foi famoso na faculdade, que era o famoso tomate. Aí eu peguei o tomate, fui para São Paulo e me apresentei lá na Projureia, e no dia seguinte a gente desceu uma turma grande de pessoas da ONG, da ONG, da Projureia, da Secretaria do Meio Ambiente, e era uma viagem de treino. E, velho, ali eu descobri que eu descobri finalmente uma tribo a qual eu poderia pertencer, né? E fomos trabalhar na estação ecológica. A última história dessa fase foi o seguinte: a gente, durante esse treinamento, voltei para São Paulo, voltei para Rio Claro e tal, e numa tal data começou o projeto e eu fui chamado para participar. E nossa preparação, nós fomos para Peruíbe, e na hora de nos prepararmos para ir para a estação ecológica, eles disseram o seguinte, ó, tem toda uma estrutura, vocês vão ficar numa casa que foi alugada, né, foi cedida para vocês, tem comida, tem uma cozinheira que vai fazer comida para vocês e tal, não sei o quê. Mas acontece o seguinte, chove muito e pode ser que vocês fiquem ilhados e que vocês não consigam, né, sair, nem ninguém consiga, o carro de reposição da comida e do material pode ficar impedido de visitá-los. Então, se caso aconteça isso, não vai acontecer, mas caso aconteça isso, você conversa com os pescadores, vocês comprem peixe dos pescadores, só que, olha, essa foi a coisa final que disseram é o seguinte, ó, não fala muito com os caiçaras não, porque os caiçaras não gostam de ecologia, né? E vocês vão trabalhar com ecologia, os caiçaras não gostam de meio ambiente. Não... Eu achei aquilo né? Eu falei, aquilo me soou. Falei, como assim? Os caras moram no mato, os caras são pescadores. Fomos pro lugar, e a primeira coisa que aconteceu, na primeira semana, nos primeiros dias, começou a chover, não parou de chover, não tinha nenhum visitante pra gente trabalhar, e a estrada ficou impedida, interrompeu a estrada. E a gente não tinha, nós estávamos numa turma de umas 4, 5 pessoas, e a gente não tinha o que fazer, e a gente começou a limpar a praia. Começou a catar o lixo da praia, já que não tinha... A praia era deserta, era linda, mas o mar trazia garrafa, trazia uma série de sujeiras, e nós ficamos o tempo todo limpando a praia. Isso fez com que a comunidade de pescadores e as famílias nos vissem com olhos interessantes, que começaram a puxar, querer saber quem éramos nós, né? E aí um belo dia, nós tinha a história do peixe, acabou a mistura, tinha que comprar o peixe, aí eu fui conversar com os caiçaras e eles falaram, a gente está indo pescar, vem pescar com a gente. Nossa! Só que era uma coisa que eu não podia fazer, eu tinha, né, de jeito nenhum, você vai lá trabalhar com educação ambiental, né? Os pescadores, a pescaria não era uma coisa bem-vinda, bem vista pelos ambientalistas, no caso, né? Mas eu falei, quer saber? Eu quero conhecer melhor esses caras, eu quero entender melhor essa história de não gosta de ecologia. E fui pescar com os caras. E passei um dia maravilhoso. Passei um dia maravilhoso, né? Nós fomos fazer uma pesca de costão. E aquela velha história, a sorte do principiante. Eu peguei vários peixes
Isso. E foi muito legal. Os caras, né? A gente ficou muito amigo. Aí a gente tá voltando, Marcelo, da pescaria. Liberaram a estrada, velho. E o coordenador do projeto vem em direção. E eu tô com vara na mão, peixe pendurado. E chega o coordenador do projeto dizendo: o que você tá fazendo, velho? Você tá aqui para. Cara. Bom, em suma, para resumir a história, eu vi que ali tinha uma falta de bom senso, tinha uma falta de diálogo entre, né, que eu descobri que os caras adoravam a natureza, que não tinha essa de, né, eles eram profundos conhecedores da natureza. E então o que faltava era alguém trabalhar com ela, fazer essa ponte de ligação entre a teoria da ecologia, né, os pressupostos científicos e a prática da vida ecológica, que é a coisa vivida pelas populações tradicionais. E eu propus, no final desse projeto de educação ambiental, então, trabalhar com essa população. E fiz isso. Isso, e eu fui bem, né? Fui acolhido pela Projuré, a gente escreveu um programa e eu fiquei responsável e transformei isso no meu trabalho de formatura da biologia. Legal, né? Cara, interessantíssimo. Sim, e foi aí que eu descobri o que eu ia fazer da vida, né? A história de conhecer e entender a relação sociedade humana-natureza, né? Ser humano, eu descobri que, no fundo, os pescadores, os caiçaras eram muito mais agricultores do que pescadores, longe do que a gente imagina. A gente acha que os caras só comem peixe na vida, vive o tempo inteiro. Não, eles eram profundos conhecedores da agricultura. Sim. Né, e tinham um conhecimento vastíssimo de agrofloresta, agroecologia, né, e eu comecei ali a várias luzes se acenderem, né? Eu falava, nossa, como é que deve ser uma aldeia indígena? Se esses caras que têm um conhecimento que vem dessa, né, da origem indígena que eles têm, imagina como é que deve ser uma roça indígena um dia. Aí, próximo capítulo vai ser exatamente essa descoberta. É mais ou menos isso. Foi por aí. Aí essa sua história, né, com o conhecimento indígena, pode detonar aí, meu amigo. Então, foi interessante. Bom, eu acabei não me formando, né? Eu acabei brigando com a minha orientadora, os caras estavam os caiçaras também numa situação terrível de tentativa de expulsão. Eu fiquei muito deprimido nessa, né? Ao mesmo tempo foi uma descoberta sensacional de conhecimento e aprendi muita coisa, mas ao mesmo tempo eu vi que eles estavam passando por uma situação terrível, né? E isso me senti muito impotente de não conseguir fazer absolutamente nada na época, né? E acabei não me formando, acabei desistindo acabei até escrevendo a monografia depois por conta eu tinha uma bolsa, né, da CAPES da CAPES. E tinha que, para não sujar o nome da minha orientadora, eu acabei até terminando. Foi louco, porque, de novo, né, eu entrei no vestibular e não fui no segundo colegial e não fui. A mesma coisa, eu não me formei, mas eu entreguei o trabalho de formatura e fiz todas as disciplinas. Quer dizer, eu fui jubilado formado, praticamente, mas tudo bem. Aí eu tive que prestar vestibular de novo e prestei para a licenciatura, porque eu comecei a dar aula de biologia ou de ciências por conta de sobreviver. E para conseguir dar aula melhor, que se eu estivesse fazendo licenciatura, eu tinha mais pontos e tal. E eu fui para a licenciatura, e foi ótimo. Foi ótimo porque eu fiz mais um tempo de faculdade, mas eu dei aula de biologia ao mesmo tempo e me formei como professor. E fui dar aula de biologia. Dei aula em Rio Claro, em várias escolas, e comecei finalmente... Aí voltei para a história dos caiçaras, né? Quando eu consegui me formar e tal... Eu falei, agora eu vou voltar para aquela história lá. E procurei uma orientação na Exalc, conheci o professor Paulo Sodero, na época, que era um grande especialista em genética de plantas cultivadas, e a gente foi trabalhar com roça dos caiçaras no litoral de São Paulo, voltei para isso, e continuei dando aula. Só que acontece que o Paulo Sodero faleceu no meio do processo. Eu estava prestando o mestrado na Exalc, né, eu estava fazendo um aperfeiçoamento com ele na engenharia agronômica, e ele faleceu. E eu sonhava um dia
em estudar. Eu comecei a estudar muita coisa de relação sociedade e natureza, né? Li muito Posey, muita ecologia humana, e queria um dia, sonhava estudar antropologia. Como não tinha ninguém que substituía o Sodero nessa área lá na Exalc, eu fui para a USP, lá para São Paulo, bater na porta dos professores da antropologia dizendo o seguinte: olha, eu sou biólogo, me formei, sou professor de biologia, mas eu quero estudar antropologia. Eu estava fazendo uma pós-graduação que eu interrompi na genética de plantas cultivadas, mas eu quero estudar antropologia. E finalmente eu consegui conhecer pessoas ali, né? Foi uma série de coincidências. Eu fui convidado para uma reunião do grupo do Núcleo de História Indígena e do Indigenismo, e pela professora Lux Vidal. E lá no meio da reunião, ela me apresentou e falou o seguinte: olha, esse aqui é o Dafran, ele é biólogo, ele quer estudar antropologia, mas nós precisamos muito de biólogos no processo dos nossos trabalhos, né? E eles estavam criando um curso de magistério para uma determinada etnia e precisava criar um curso de ciências naturais. E eu fui convidado, então, como eu dava aula no magistério de biologia, eu disse: você topa montar uma disciplina de ciências naturais para esse grupo indígena? Eu falei, assustado, eu aceitei, achei que era fantástico, era uma oportunidade incrível, mas ao mesmo tempo aquela pergunta: como é que eu vou ensinar ciências naturais para os índios na floresta amazônica? Na verdade, eu estou indo lá aprender. Né, aprender ciências naturais, mas com o tempo foi bacana, porque começou aí a brincadeira, né, que eu chamo de brincadeira, mas é o que eu faço de trabalho até hoje, que é uma questão de troca de conhecimento, de tradução de conceitos, né? Eu descobri que na verdade, índio não existe, isso é um conceito que é nosso, né? Existe Chavante, Kayapó, Yanomami, Enauê, Nenauê, né? Uma série de povos completamente distintos entre si, a gente bota numa categoria só. E, por exemplo, conceitos como esse, né, que eu uso sempre. Mas um outro conceito, por exemplo, o conceito de natureza, para os índios não tem o menor sentido. Porque eles não separam a natureza da não natureza. Para eles vivem na natureza, a natureza é a casa deles. Então o conceito não tem sentido, né? Então foi com isso que eu comecei a trabalhar, né? Com essa troca né? Eles conhecem profundamente os ambientes naturais, os elementos dos ambientes, todas as plantas, todas as árvores, todos os animais, toda a ecologia dos animais. É incrível, profundo conhecimento que essas populações têm. E eu dei muita sorte, porque eu fui trabalhar com uma população que era o contato muito recente com a sociedade envolvente, né? Bem novo. Isso, fui trabalhar com os Wayampi no oeste do Amapá. Foi a primeira aldeia que eu conheci na minha vida. Foi lá depois da Serra do Navio, né, no oeste do Amapá, na divisa com o norte do Pará, com o Tumucumaque, divisa com a Guiana Francesa, onde eu descobri depois que a floresta amazônica, que é plural, né, que é muito diversa, a Amazônia é um universo, não é uma coisa estanque e igual em todos os lugares, e lá a floresta é imensa, né? As maiores árvores da Amazônia, legal. Né, o Amapá já é um estado interessantíssimo, porque é um ecótono, né? É um estado que tem um gradiente, sai da Mata Atlântica para o Cerrado, e do Cerrado para a floresta, e tem os ambientes intermediários, né? Então um lugar fantástico, onde 90% dos ambientes naturais estavam preservados na época que eu fui para lá. Que legal, cara, imagina, né? Quanta coisa. Sim, então, e acabei então aprendendo com os Wayampi, né, com tudo que eles conheciam, mas que os conceitos, quando se falava de biodiversidade, de sustentabilidade, eles não sabiam do que se estava falando, né? Então foi aí que teve sentido eu estar lá também, né? Porque a gente começou uma tradução cultural, uma troca de conceitos, que é o que eu vim fazendo até hoje, né? Eu trabalho com gestão ambiental de terras indígenas, né? Trabalhei com isso desde essa época, então, com os Wayampi. Fiquei um tempo com os Yanomami, 2 anos trabalhando com os Yanomami. Trabalhei no Pará
na várzea do Amazonas, ali na região de Juruti e de Santarém, entre Juruti e Santarém, que é uma região linda, é a Foz do Tapajós, onde o Amazonas é mais largo, né? O Arapiuns é um dos... O Tapajós é um rio de água azul turquesa, lindíssimo, né? A praia branquinha, areia branquinha, parece que você tá em Bali, é uma coisa maluca. Maravilha, esse país. Lindo, lindo. Sim, sim. Então foi isso, eu tive essa oportunidade, né, de então poder trabalhar com esses povos, com essa população, com esse tipo de conhecimento e com esses lugares, né, eu, no meio dos trabalhos, quando eu me contratavam, porque eu sempre fui consultor, né, eu por um tempo fui assessor de ONGs, depois eu acabei me independendo e fazia consultorias. E eu ia para os lugares mais incríveis que eu sempre quis ir, né, tava lá, né, vendo, eu ainda virava, pensava comigo, nossa, ainda estão me pagando para eu estar aqui, eu achava isso. Eu ainda estou ganhando dinheiro, né, mesmo que não fosse grande, né, a gente nunca ganhei muita coisa, né, a gente não é uma coisa extremamente valorizada e tal, mas claro, né, mas para mim foi ótimo, né, tudo que eu tenho hoje foi graças a esse trabalho, consegui guardar dinheiro, porque consultoria é difícil, né? Você fica um tempo trabalhando e muito tempo entre um trabalho e outro. Então eu aprendi a guardar sempre parte do que eu ganhei, né, para o tempo das vacas magras, mas eu sempre tive essa coisa de, puxa, ainda estou ganhando dinheiro, estou aqui fazendo o que eu mais amo na vida, né, em lugares incríveis, com pessoas incríveis, e ainda isso é minha profissão. Então é uma coisa muito feliz. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma ONG na qual eu fui para o meio do Parque do Jaú. Você deve saber mais ou menos onde é. Então é uma experiência muito, assim, muito interessante, né? Você conheceu uma área da Amazônia virgem ao homem branco. A gente foi o primeiro grupo a estudar uma área que a gente achava que era vazia. Na verdade, Dafran, era uma antiga tribo indígena que provavelmente foi extinta quando o branco passou pela primeira vez descendo a Amazônia lá da Bolívia, e provavelmente doenças transmitidas provocou um impacto na cidade. Quando nós fomos lá... Mas tinha vestígios arqueológicos, né? O especialista achava que a floresta baixa era devido a uma rocha, alguma coisa que não fazia crescer floresta. Chegando lá, era o miolo da aldeia, onde por milhares de anos eles andavam e não tinha nada ali que fizesse o solo pisoteado. Então, é uma coisa incrível, de uma vivência, né, de milhares de anos. Eu assisti um documentário sobre o deslocamento dos povos indígenas no princípio, que você falou de várias etnias, várias situações, muito interessante. Conta um pouco agora, meu amigo, do que a gente está vendo hoje, do que você sabe, de alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse crime, esse absurdo que nós vivemos hoje com essas pessoas com problemas graves cuidando dessa situação. Bom, vamos lá. Uma última coisa, essa história sua do Jaú me fez lembrar de uma coisa. Essa época que eu trabalhei na região de Santarém, ali do Tapajós, uma das coisas mais incríveis que eu vivi, Marcelo, foi descobrir a tal da terra preta de índio, né? Aquela parte, né? Porque eu sou do interior de São Paulo, né? Convivi muito, né? Estudei em Rio Claro, vivi muito na cidade visitei muito a cidade dos meus pais, que era no meio do estado de São Paulo, que é Pederneiras, uma região de terra roxa, né? Extremamente fértil, e a gente sempre ouviu falar dessa história da floresta amazônica crescer sobre uma terra que não era fértil, né? E que a floresta alimenta a si própria, e que o dia que a gente remover a floresta dali, a gente né, vai criar um deserto. E isso tem fundamentos, com certeza, em muitas áreas da Amazônia. Mas essa região, então as áreas que eu conhecia, que então era o escudo das Guianas, daquela parte do norte da Amazônia, né, da margem esquerda do Amazonas, né, a parte norte,
De fato, a terra né? Eu fui estudar a roça dos OMP junto com eles e tal, e tem que fazer um rodízio mesmo, né? Porque depois de 3, 4 anos plantando num lugar, né? Você tem que sair, abandonar aquele lugar, porque se você não usa não usa insumo, né? Não usa adubo, de fato para de dar. E o sistema, né, e o rodízio, né, o manejo que os índios fazem da floresta é a coisa mais incrível, né? E os OMP eu dei muita sorte porque eles estão na plenitude disso ainda até hoje, né? Eles conseguem ter uma roça, que é a roça atual, onde eles, perto da aldeia onde eles vivem, são várias, uma roça por ano, eles abrem 1 hectare por família por ano. Então mora durante uns 3, 4 anos num lugar, né? E já começa a abrir uma outra roça 20 quilômetros dali, né? E com o tempo, o que eles fazem? Eles vão sair daquela roça que é a atual e eles vão para a roça nova, mas eles vão usar ainda a roça antiga, aquela que for abandonada, porque ela de fato ainda vai ter muito tempo de produção da pupunha, do caju, do urucum, de uma série de espécies perenes que eles plantam junto com as espécies que são anuais, né? E então eles têm sempre 3 roças, uma roça velha, que é a que eles estão buscando coisas ainda, e é ótimo de caçar também, porque atrai muita caça, porque tem muita comida, a roça atual e a futura roça, a roça nova, que dá comida. E então, a cada 5 anos, 4, 5 anos, eles mudavam de lugar, né, essa população, e 20 anos, 25 anos depois, 30 anos depois, eles iam viver naquela antiga roça que foi do avô, do bisavô. Então se sabia que ali tinha sido uma roça, porque ainda tinha a pupunha que o avô plantou, ainda tinha uma série de plantas, é a coisa mais fantástica. Foi um aprendizado incrível de ecologia, né, e de etnologia que eu pude ter na prática, e depois fui estudar, e ironicamente eu fui, né, depois de ter começado esse trabalho com os OMP, eu fui estudar antropologia. E caí na aula de ciências sociais, aí um belo dia eu estava estudando lá, fui fazer antropologia 1, 2, 3 e 4, etnologia e as optativas, e eu estava lá e eu lembrei que em 20 anos atrás eu tinha entrado naquela faculdade e estava estudando justamente no curso de ciências naturais. Olha que louco, que volta que a vida deu, e eu fui fazer o curso, então... Legal, né? Foi incrível. Eu falei, nossa, eu podia ter 20 anos atrás ter estudado isso, mas não, porque foi importantíssimo para mim, por exemplo, ter estudado biologia, ter tido porque isso me deu, né, nessa história da união e da intersecção entre as ciências humanas e as ciências biológicas, né, o estudo da relação sociedade-natureza. É importante você ter, né, conteúdo das duas disciplinas, né? Porque havia quando eu descobri, assim como lá na Judéia tinha uma falta de diálogo entre os caiçaras e os ambientalistas, né, entre as populações, na ciência também, né, entre os sociólogos, antropólogos e os biólogos e tal, tem muita dificuldade de intersecção e de compreensão no diálogo, né? Então, para mim, foi fundamental ter feito biologia, ter ciências biológicas antes de estudar etnologia. Isso me deu uma bagagem, um diferencial que hoje, né, que eu pude fazer essa ponte e ajudar nesse diálogo, né, dessas disciplinas. Importantíssimo fundamental. Isso, né? Porque é um unido com o outro, no seu caso dos povos tradicionais, né? Isso é fantástico, né, cara? O caminho trilhado sem você imaginar, né, cara? Sim. Foi casualmente, foi acontecendo, foi incrível, parece que foi tudo combinado, né? Eu gostava disso, eu gostava de história, eu gostava de geografia, eu fui trabalhar com ecologia humana e com gestão ambiental. Quer dizer, eu uso muito a geografia para trabalhar. Eu fui estudar história indígena, é uma das coisas que eu mais... A última coisa para contar dessa coisa pessoal é que eu acabei hoje em dia, de uns anos para cá, eu estudo profundamente, eu estudo quase que todo dia, né? Daquela pessoa que não conseguia estudar enquanto a escola era formal e obrigatória, hoje eu fui aprender a estudar depois da universidade,
e hoje faz com muito prazer, né? Eu sou um leitor contumaz e estudo demais hoje em dia. Né? O biólogo, acho que em todas as situações é um ser curioso, né, cara? Queira ou não queira, a gente quer, bate um tema na televisão, em qualquer lugar, a gente quer correr atrás, né? De procurar saber, desde o vulcão até o alienígena, né? Que vários. Então, hoje, sim, a gente da Fran fala a respeito do que a gente está vendo hoje, o que você sabe. É difícil falar, né? Eu tenho uma situação tão difícil, porque é um conhecimento tão profundo e né, seria tão... A gente viveu a partir da Constituição de 88, né, da construção daquela Constituição, então a Constituinte, o movimento... os movimentos sociais que foram incluídos na construção da Constituição. Isso aconteceu com o indigenismo também, né? Os índios participaram da Constituinte, participaram né? E a Constituição brasileira, ela é fenomenal, né? A nossa Constituição é incrível, porque ela reconhece uma coisa que quase o mundo todo não reconhece, né? Que é o valor do conhecimento das populações tradicionais, o direito que essas populações têm à terra, né? E eu fui trabalhar justamente com uma das vertentes do meu trabalho, é a identificação de áreas tradicionais de uso e ocupação dos índios, para a gente poder demarcar uma terra indígena, né? A partir da Constituição de 88, um dos trabalhos não era um trabalho mais só antropológico, tem um trabalho ecológico grande também, que é você identificar a área que aquela população usa e que precisa para viver, né? Porque antigamente se demarcavam terras muito pequenas, minúsculas, e a população vai crescendo e não tem mais né? Não tem mais espaço para caçar, para plantar, né? Então, a partir da Constituição de 88, isso foi incorporado, o trabalho né, a área de ecologia entrou no processo de demarcação das terras indígenas. Então, eu fui trabalhar com isso também. Então, a gente, a partir disso, né, muita coisa evoluiu, né, e né, a valorização do conhecimento indígena, né, na história da agroecologia, da agrofloresta, a gente bebe muito na fonte, a ciência bebe muito na fonte, sempre bebeu e não, né, por um tempo não assumia, né? Então, por exemplo, as indústrias químicas, grande parte dos princípios ativos, dos grandes remédios e tal, foi aprendido com essas populações e nunca se dava nada em troca desse conhecimento, né? Então, com o tempo a gente começou a viver uma evolução disso. E isso foi num crescente, né, o reconhecimento do direito aos índios da terra, porque a FUNAI foi criada na década de 60 com a incumbência de demarcar todas as terras indígenas do Brasil. E chegou em 88, 5% das terras indígenas estavam demarcadas, quer dizer, isso tinha 5 anos, a primeira meta da FUNAI era de 5 anos. Quer dizer, demarcaram algumas terras, mas onde tinha problema fundiário, onde tinha questão de disputa, né, isso foi postergado. E a partir de 88, né, e muito na década de 90, se avançou nisso, né? No reconhecimento dos direitos, então, desses povos, e na contribuição desses povos para a ciência, para o conhecimento. E agora o que a gente está vivendo, na verdade, é o declínio de tudo isso. A gente está rasgando, né, a Constituição, quer dizer, uma pessoa que entra na presidência dizendo que nem mais 1 centímetro de terra vai ser demarcado, sendo que ainda 25% das terras indígenas não estão demarcadas, né? 75% conseguiu se demarcar no Brasil, mas ainda tem ainda tem um déficit muito grande no sul, no sudeste, no Mato Grosso, que é a pior das situações, né, onde está tendo uma guerra entre os ruralistas e os indígenas. Os indígenas lá não têm lugar para viver. A maior população indígena do Brasil é a população Guarani Kaiowá, né, a mais populosa, e aqui não tem terra nenhuma, né? Porque todas as suas terras foram usurpadas, foram roubadas por grileiros e por ruralistas, e que diz que os índios invadem as fazendas. É a coisa mais surreal que a gente... Então a gente já estava vivendo isso, né, há um tempo atrás, e
mas tinha o horizonte de que as coisas estavam melhorando, que devagarinho a gente ia consertando, ia evoluindo nesse processo. E agora, de um tempo para cá, né, de 2016 para cá, o que aconteceu que foi que tudo foi por água abaixo, né? Aquele, né? Não que o governo anterior tinha sido perfeito, não, mas, né, se negociava, né, fizeram um Belo Monte, que foi um desastre, né, para a Amazônia, um belo de um desastre. Então era terrível ter que lidar com isso, mas ao mesmo tempo teve muita evolução, né, muito reconhecimento e valorização do trabalho e da existência desses povos. E agora, nesse momento, eu trabalhei com o Zé Yanomami, por exemplo, né? Conheci não sei se vocês já assistiram o Última Floresta, mas é a grande novidade que está aí nos cinemas brasileiros, né? Um filme que provavelmente, né, ganhador de muitos prêmios na Europa, provavelmente o nosso representante no próximo Oscar, né, na próxima disputa do Oscar, ele está cotado para isso, e é um filme fantástico. Eu vivi muito daquelas histórias que o filme mostra, eu estava lá com o Zé Yanomami, pude viver, e o que então, uma coisa linda, fantástica, né, de uma vida em plena harmonia com a natureza e tal, e o que a gente está vendo agora é que né, os Yanomami estão passando por uma situação terrível de ter mais de 105, né, de 100 mil pessoas, 100 mil invasores da sua terra, 100 mil garimpeiros invadindo a terra Yanomami, colocando mercúrio em todas as águas, todos os rios, a assistência de saúde, que é uma coisa que tinha evoluído muito desde a FUNAI, a partir de 88, né? Então teve um trabalho de assistência de saúde muito bonito, né? Foi criada uma secretaria especial de assistência ao índio, a educação indígena também dentro do MEC, ela teve um status muito grande, ela foi muito desenvolvida durante uma época, e o que a gente está vivendo agora é a destruição, o desmonte de tudo isso. Os Yanomami não tem nem tratamento para malária mais, as crianças estão morrendo de malária, né? Vi agora ontem o caso de uma grávida, de uma menina grávida, né, que faleceu, gestante, por conta da falta da tal da cloroquina, cara, que é um medicamento que o governo gastou fortunas de comprar e estocar, e não tem lá para os Yanomami, velho. Né? Quer dizer, o que a gente está vivendo agora é um projeto de genocídio, de extermínio, exatamente, né? Então é terrível, é muito difícil falar sobre isso para mim, porque eu vivo dentro desse processo e tal, mas é uma coisa que tem que ser dita. Eu uso muito o Facebook para divulgar essa coisa que está acontecendo, as redes sociais, eu, né, trabalho com essa questão da divulgação, mas é muito difícil falar sobre isso. É uma coisa absurda, né? Além de toda a importância que você falou do conhecimento, do uso sustentável por milhares de anos, a importância do espaço que eles têm da terra pela geração de umidade, da água da floresta que irriga os campos próximos. Então, quando uma pessoa fala mal de uma área preservada, ele fala sem conhecimento, fala sem caráter, porque uma área preservada só ajuda o entorno dela, com fornecimento de umidade, de biodiversidade, de abelha, tão importante para... Então, é uma coisa muito triste, né? Essa situação que tudo que você falou da importância é muito absurdo, né? Hoje em dia, vivemos isso, né? Sim. Então, da França, a gente está num processo absurdo de... O que você queria falar sobre isso? Pode... um conselho, uma opinião? Então, eu vou pegar um gancho aqui no que você disse, porque, por exemplo, a gente tem essa coisa da noção da preservação, né? A preservação e a conservação. Por exemplo, aquela ideia de que o homem é um destruidor, né? É um ser nocivo que onde ele passa, ele destrói, ele estraga. É uma ideia errada, na verdade. O ser humano, na essência, ele não é um destruidor, ele é mais uma espécie interagindo com as outras e com os seus ambientes.
né? Então, os índios, que no conhecimento indígena é um conhecimento profundo na questão da conservação, por exemplo. Eles sabem muito bem como usar um determinado ambiente sem destruir, né? Aquele manejo que eu te contei das aldeias, por exemplo. O nego vive 5 anos num lugar, ele vai mudar para outro, daí 25 anos, 30 anos, ele volta para aquele lugar. Não só aquele lugar que ele voltou, voltou a ser floresta, como é uma floresta diferente e mais diversa do que a floresta original. Quer dizer, o ser humano, essas populações, elas são criadoras de biodiversidade, elas estão contribuindo, né? Os açaizais, as grandes ilhas de recursos que existem, né? A própria história do pinheiro, da araucária. A araucária foi plantada no sul inteiro pelas populações indígenas, né? Há 500 anos antes dos espanhóis, dos europeus chegarem no nosso continente, né? Isso tudo é manejado, né? A castanha do Pará, o açaí, né? Isso tudo é fruto do manejo humano, né? Então o ser humano não é necessariamente um destruidor. A gente que tem essa noção errada e acaba então, né? Então a grande contribuição desses povos é justamente nisso. Eles podem nos ensinar como usar os ambientes naturais, como usar os recursos ambientais sem destruir, pelo contrário, criando diversidade, né? A história do milho, né? Coisa mais incrível, um alimento que, né? Um dos alimentos que alimentam o mundo todo foi domesticado na América do Sul, né? Nas Américas, não necessariamente do Sul, porque no México e na América Central também tem milho, mas era um capim, né, um cereal com menos grãos do que o centeio, do que o trigo, e que virou essa espiga maravilhosa, velho, né? E que é fruto de um conhecimento profundo de genética e de cruzamento, né? Que esses povos têm. Não, então a gente deve demais a eles, né? Não é o milho, é a batata, é o milho, é o tomate, é a maioria dos alimentos que, né, mesmo na Ásia, a mesma coisa com as populações de lá. Então a gente deve profundamente, né? Tem que reverter essa história de, em vez de achar que os índios atrapalham o desenvolvimento, que os índios são nocivos para o progresso, é exatamente o contrário. A gente tem que parar tudo, velho, e começar a aprender com eles a como, né? Porque eles são profundos professores de vida, de como viver bem, né? Então é isso que eu tenho feito, né? Eu tenho no meu trabalho, uma parte dele é divulgar esse conhecimento, né? Então a gente, com palestras, com aulas, com curso, né? E tentar passar um pouquinho disso para, né? A mensagem que eu tenho, né? Para no final da nossa conversa é exatamente isso. A gente tem que parar de pensar nessas populações como populações primitivas, né? Como infância da humanidade. Eles não são crianças, eles não são menos que a gente. Pelo contrário, eles só são diferentes, né? Uma coisa interessante, já que a nossa chamada, brincadeira foi vamos contar história, uma história que eu tenho para contar é o seguinte: eu desde criança, meu pai era, né, uma pessoa diferente né, e que gostava, né, adorava pescar, caçar, mas ele era profundamente ecólogo, né? Ele era ambientalista, ele gostava da natureza, ele queria ver a natureza de pé. E os índios sempre foram nossos heróis, né? Então quando eu cheguei numa aldeia indígena, eu achava que as pessoas tinham preconceito com os índios e que eu não tinha. Porque eu desde pequeno defendi. E, velho, tudo que eu achei, quando eu comecei a conviver com essas populações, tudo que eu achei que eles eram, que eles tinham de diferente, eles não eram, né? Quer dizer, eu tinha muito preconceito também por não conhecer, né? Eu fui aprender que eles têm diversas coisas que são humanas, né? Eles não são comunistas, não dividem tudo, eles chamam tudo, né, dividem para si, para sua família, as coisas. Então existe egoísmo, existe ciúme, existe inveja, existe como toda a população humana, né? Agora, o que eles têm de diferente da gente é a cultura, são os valores, né? Isso é que a gente tem que aprender. Eles têm valores diferentes. Os índios, eles são contra o Estado, não é que eles não conseguem ter presidente, ter prefeito, ter rei, eles não querem.
Nunca quiseram, né? Não existe um grande chefe, em nenhuma etnia que eu conheci, existe um grande líder que manda em todo mundo. Não, ninguém manda em ninguém. Tem que ter acordo, eu tenho que concordar com o que o cara tá falando entendeu? Então existem pessoas proeminentes, né, como o Raoni, como o Davi Yanomami, como uma série deles, mas eles não são autoritários e o presidente da República dos Yanomami não é o Davi, entendeu? Muito pelo contrário, se ele fizer coisa errada, os outros Yanomami vão falar, escuta, você tá equivocado, né? Ele não tem o papel em branco como a gente dá pro nosso, né? Eu não dei para esse maluco, mas um monte de gente, né? E o cara faz o que ele quiser, o que ele bem entender. Isso não existe numa aldeia indígena, né? Então a gente tem muito para aprender com eles. Uma delas é essa, né? Acho que é por aí. Viu, Dafran? É uma população que tem um conhecimento de 50 mil anos numa floresta que existe há 60 milhões de anos. Então, eu acho que o conhecimento deles é um pouquinho melhor do que o nosso, que é baseado no dinheiro, na individualidade, na imbecilidade. Exatamente. Da coisa útil, né? Então, eu acho que o conhecimento deles é um pouquinho só maior e melhor do que o nosso com relação ao que é necessário. Uma floresta de 60 milhões de anos está mostrando para a gente que ou vivemos com ou não vamos viver, né? Perfeito. Mas o que eu procuro mostrar é que assim, não é um conhecimento natural, não é naturalizar, a gente tem que parar de naturalizar isso, não é? Ele não conhece a floresta só porque ele está lá esse tempo todo. Ele conhece inclusive por isso, mas eles são professores de sociologia, de política, de uma série de outras coisas que a gente acha que não, né, mesmo de tecnologia, né? A história do milho é uma comprovação. Os grandes geneticistas de plantas cultivadas vão aprender com os plantas, né? Com as agricultoras indígenas, que são profundas conhecedoras de genética, né? Só não tem o formalismo da linguagem científica. Então o que a gente tem que fazer é uma troca, né, de conhecimento. Não uma desvalorização de uma em detrimento da outra, mas muito pelo contrário, aprender a conviver, aprender a lidar com a diferença, né? A aprender com ela, né? Ao respeito. É isso aí, isso que a gente tem para aprender. Dafran, meu querido, foi fantástico a gente bater um papo e aprender muito com você. A gente tem mais um tempo ainda. Você quer falar mais alguma coisa? Quer se despedir, deixar o seu comentário? Eu adoraria ficar contando histórias aqui o tempo, né? Se você quiser contar mais uma, a gente tem tempo ainda, pode falar. Então, tem histórias fantásticas, né? Eu vou contar uma história de biólogo, então. Nesse trabalho com os Anhambi, que eu fiquei 7 anos trabalhando com eles lá no Amapá, né? No interior do Amapá, a gente fez muita caminhada pela floresta com eles, né? E é incrível o conhecimento que eles têm da gente. Tem caminhos, né, no meio da floresta. Eu fui para lugares, Marcelo, que eram 5 dias de caminhada do último rio navegável, né? Então, eu tive esse privilégio. Essa hora que eu falava, pô, ainda estão me pagando, né? Porque eu tive esse privilégio de conhecer a floresta 5 dias depois do último rio que dava para ir de barco, entendeu? Então, num desses caminhos, a gente, né, eu era novo ali no trabalho, eu estava no 2º ano de trabalho, talvez, ou 3º, e conhecendo, então, a floresta e o conhecimento deles. Então, a gente passou 5 dias andando, né? Andava o dia inteiro, né? Das 8 da manhã até as 4 da tarde, né? Com pouco tempo de parada, e aí montava acampamento, né? Pernoitava no lugar e andava de novo o outro dia inteiro, e com isso você imagina o quanto de coisa que eu vi, né, e tal. E eu tenho uma das histórias interessantes é que eu cheguei, cara, depois de 5 dias de caminhada, morto, exausto, né, num lugar que era a última das aldeias, né, a mais distante de todas, que eu ouvia falar lá dos Anhambi. E eu cheguei na aldeia, eles estavam esperando a gente, era umas 3, 4 da tarde. Aí eles estavam nos esperando
com um banquete. Era um lugar extremamente distante, uma galera que quase nunca tinha ido para a cidade, nunca tinha, né? Mal falava português, assim, quase nada, porque eu também nunca aprendi a falar, eu tenho uma dificuldade extrema com língua e nunca aprendi a falar o Ayampi, que é uma das línguas, mas eu entendo depois de tanto tempo, eu entendo bastante quando eles conversam, mas nunca consegui falar a língua. Mas dava pra gente se comunicar, a gente conseguia se comunicar bem, né? Então eles nos receberam com um banquete de peixes e tal, era um peixe maravilhoso, velho, assado assim, enorme. Bom, comemos e eu apaguei, né, velho? Dormi, 4, 5 horas da tarde, eu apaguei, fui acordar só no outro... Tava exausto, 5 dias andando 40, né, de 40 a 80 quilômetros, não tenho ideia, mais ou menos, e era subindo montanha, descendo montanha, né? Bom, aí no dia seguinte eu fui convidado para pescar. Eles me chamaram, né? A gente tá indo pescar. E eu tinha aquele peixe tinha me deixado, né? E eu fui pescar. Passei o dia, né, pescando com os velhos da aldeia. Não peguei nenhum peixe, aí foi exatamente o contrário. Os caras pegavam um atrás do outro. Peixes enormes, trairão, que era o peixe que dava bastante naquele rio. Um atrás do outro, velho. E eu botar a mesma isca, eu não consegui pegar nenhum, né? Falei, nossa, tenho muito pra aprender, né? Bom, voltamos da pescaria, velho. Tinha acontecido uma morte de uma pessoa, um parente, a mãe da esposa do líder daquela família, que as aldeias OMP são familiares, né? É uma família. Tinha morrido o pai dela ou a mãe dela, não me lembro. E simplesmente quando acontece isso, velho, os caras largam tudo e vão lá, né, ver lá, fazer as homenagens. Velho, eu tinha dado 5 dias, eu ia passar 2 semanas naquela aldeia para descansar dos 5 dias de caminhada. Simplesmente os caras falaram, ó, cata tuas coisas, nós vamos voltar. Puta! Aí eu falei, puta, ferrou, né, velho, ferrou, né? Tá? Ainda bem que eu tinha passado naquela noite, dormido muito bem e tal, mas ainda estava super cansado, né? Bom, aí eu fui catei minhas meio, né? Contrariado, eu fui catando as coisas, botando na mochila e os caras quase pronto, vazando e eu me deixar para trás e tal. E eu tava com a minha bota, né? Usava uma bota que foi uma bela de uma aquisição, era uma bota, acho que é Snake, que era o nome dela. Velho, eu nunca tinha feito isso. Eu virei a bota de ponta cabeça e bati uma na outra. E caiu um escorpião, velho, de dentro da minha bota, um escorpião de uns 20 centímetros, um palmo de enorme, velho. Que loucura, cara. Eu achei que foi a coisa mais maluca do mundo, porque me deu um insight, né? De bater a tal da bota antes de calçar. Quer dizer, já pensou, velho? Eu tava 5 dias do último barco, quer dizer... Eu ia pro vinagre se eu não tivesse feito isso. Que loucura, mas essa é uma das historinhas que a gente pode fazer uma brincadeira de ficar só contando história, que tem várias para contar. 2 situações. Eu fui para a Amazônia e a gente fez a caminhada de 6 horas até o acampamento base lá no meio do Jaú. Então eu sofri uma vez o que você sofreu durante 4 dias de caminhada, que eu imagino uma atividade muito pesada. Eu fiz isso, então eu sei o tanto que é sofrível essa situação de caminhar, dormir, caminhar e comer mal ainda, porque não dá para fazer uma comida muito saudável. Mas incrível, né, velho? Ao mesmo tempo é tão prazeroso, era tanta descoberta, velho, que se tivesse que dar 10 dias eu ia continuar andando, né? A gente descobre que a gente tem uma força, né? Que a gente tem uma resistência que só quando a gente é colocado em prova que ela aparece, né? É a coisa. Lembrei de uma outra história que é fantástica, mas essa vai ter que combinar uma outra vez para contar. A gente combina, terá um prazer. A segunda coisa que eu queria falar, naquele trabalho que você contou que você fez lá na Jureia, eu participei de uma vez. Você lembra disso? Não, você também fez. Acho que é Afrânio, que é lá em Cananéia. Foi eu, você, o Afrânio e o Gordo, no meu carro, lá para Cananéia. A gente dormiu na casa do cara que fazia ecologia,
lá atrás, que a gente foi fazer junto com você uma entrevista nas comunidades, não sei se você lembra, fomos nós No quatro. Despraiado, será? Na parte alta? A gente foi no parque, eu acho. No parque onde tinha os caboclos que faziam aquela roça. Foi eu, você, o Afrânio, acho que é Afrânio. Ele foi lá de Cananéia, diretor, alguma coisa do meio ambiente. E o Gordo, o Alexandre de Almeida. Eu fui com você uma vez, cara. Puta, eu tenho muitas histórias. Foi muito legal. Ai, que legal. Lá, cara. Foi fantástico. Que massa. Eu não lembrava, mas agora você falando, eu tô me recordando. E a gente dormiu na casa do Afrânio. E a gente ia comer o golzinho pra lá, no meio do mato. Na descida que a gente fez ali de Registro até a BR lá que vai para Cananéia, a gente pegou muita neblina, não sei se você lembra, e os quatro assim olhando no vidro, o carro 1 por hora, não conseguia ver a faixa da frente. A gente desceu, muito louco aquela história, cara. Foi fantástico. Fantástico, cara. Que legal, que legal. A vida foi exatamente, né? A vida de trabalho foi mais ou menos isso. Foi uma dessa atrás da outra, Marcelo. Eu fico imaginando, a gente não tinha naquela época celular, filmadora. Se a gente pudesse ter filmado, quanta coisa legal a gente não tinha para ter mostrado. Eu tive a oportunidade de ir lá no Jaú, ver os vagabundos na beira do rio. Você deve ter visto que ficam piscando e parece uma festa de Natal. Sim, então, sim. Cara, a natureza é incrível, a nossa vida. Por isso que eu quis chamar pessoas como você para a gente poder passar essas histórias fantásticas e rever os amigos e inspirar as pessoas. Porque nosso conhecimento com relação ao meio ambiente, às pessoas, aos povos tradicionais é extremamente importante a gente tentar mostrar para as pessoas. Então, meu amigo, queria agradecer muitíssimo a sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Espero em breve prazer imenso. Fazer outra para a gente conversar mais um tempo e ouvir mais histórias incríveis que você tem. Obrigado, meu amigo. Valeu. Legal, Marcelinho. Foi um prazer, velho. Foi muito legal te reencontrar e poder, né, conversar. Nem se foi né, um pequeno drops, mas eu acho que saboroso. Obrigado, meu amigo. Obrigado ao pessoal que participou. Valeu, eu que agradeço. Um abraço para todo mundo que assistiu, que participou. Né? Eu não consegui ler absolutamente nada do que escreveram aqui, mas eu vou agora ver com carinho. Um abração. Obrigado, meu amigo. Em breve a gente se fala de novo. Espero que a gente possa se ver. A Carlinha falou para a gente marcar uma reunião. Eu estou pensando em a gente agitar um negócio desse em breve, depois dessa pandemia maldita, a gente poder rever os amigos. Vai ser um prazer imenso. Quero muito ir para a floresta contigo, Marcelo. Vai ser muito bom. Quero aprender muito contigo, meu amigo. Vamos combinar essa trip aí. Perfeito, será um prazer, meu amigo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fran. Valeu, um abraço para todos. Pessoal. Obrigado.